Olá pessoal, paz e graça, estamos no ar mais uma vez. Fala para vocês, apóstolo Manuel Israel, apóstolo de Cristo, chamado para formar líderes e alicerçar o povo na doutrina, bem como refletir a visão de Deus. Estamos de volta mais uma vez com uma breve temática. Vamos falar sobre o tempo progressivo e regressivo. Temos dois textos bíblicos para podermos nos assentar. O primeiro é Apocalipse 22:13 e o segundo é São João, capítulo 1, versículos 3. Vamos começar então em Apocalipse 22, versículos 13. Diz assim a palavra bendita do Senhor: Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. São João, capítulo 1, versículos 3 diz o seguinte: Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Amados em Cristo Jesus, falar do tempo regressivo é falar de uma contagem regressiva. Nós estamos a ver num tempo, e o tempo realmente é um recurso que não recua, só avança. Então, se tivéssemos a oportunidade de recuar no tempo, o que é que nós poderíamos encontrar no princípio? Ou, porventura, se a gente seguir o curso do tempo, né, até a plenitude do tempo, o que é que nós podemos encontrar no final? O texto de Apocalipse, capítulo 22, versículos 13, diz o seguinte: Eu sou o princípio e o fim, o alfa e ômega, o primeiro e o derradeiro. Isto quer dizer que Deus é o princípio e é o fim, é o primeiro e é o derradeiro. Vamos lá explicar isso para nós podermos entender. Se nós usarmos a contagem regressiva, o que é que vamos encontrar no princípio? Vamos lá ver. Suponhamos que tenhamos então a oportunidade de a gente viver num tempo regressivo. Eu que estou a falar aqui, vou começar a viver num tempo regressivo. O que quer dizer? Vou voltar a ser bebê, depois vou voltar no ventre da minha mãe, a minha mãe vai se tornar bebê, vai voltar no ventre da mãe dela, a mãe dela também vai tornar-se bebê, vai voltar no ventre da mãe dela, e assim vai. Vai ficar apenas Adão e Eva, né? Então todos os homens como vieram de uma mulher, então vamos voltar na Eva. A pergunta é, entre Adão e Eva, quem volta no outro? Com certeza que a Eva vai voltar em Adão. Adão vai deitar-se naquele sono profundo, conforme a Bíblia diz, e a Eva vai voltar nele. E assim, quando a Eva voltar em Adão, Adão vai voltar em Deus. E possivelmente também os animais e toda a criação, todo o universo, vão voltar em Deus. E então vai ficar apenas Deus. Daí comprovamos que Deus é o princípio, o primeiro de todas as coisas. Agora vamos comprovar que Deus é o final de todas as coisas, é o derradeiro. Ora bem, amados, nós vivemos num tempo progressivo. O tempo está a correr, né? E na medida que o tempo vai avançando, tende a atingir a plenitude dos tempos. E quando a plenitude dos tempos fechar, todos vamos se apresentar diante de Deus. Quer sejam os bons, e tanto faz os maus também. Ok? Os maus vão ser julgados no trono branco e possivelmente serem sentenciados. Satanás e seus demônios vão ser lançados no lago de fogo que arde com enxofre e todos os malfeitores também. Agora, aqueles que temeram a Deus, que andaram na vontade de Deus, esses vão se apresentar diante da presença de Deus e vão ser acolhidos. Então estamos a ver que no final de tudo, o elemento fundamental que vai reger todas as coisas é Deus. No princípio estava Deus, Deus criou todas as coisas. Mas porém lá na plenitude do tempo, lá no final de todas as coisas, Deus será também o elemento fundamental que vai reger todas as coisas. Daí então nós comprovamos que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Quando falamos do tempo regressivo, isso é bíblico, a Bíblia fala de restituição. Restituição significa dizer voltar a ter ou voltar a dar o que os outros, voltar no tempo. Quando falamos de restauração, estamos a falar de voltar. Quando falamos de regeneração, voltar. Quando falamos de renovação, também voltar. Todas essas coisas nos remetem ao tempo regressivo. Então, tempo regressivo é algo bíblico, não é antibíblico, é algo bíblico. Mesmo no tempo progressivo, aliás, o tempo progressivo é o tempo que a gente vive. O tempo avança e não recua. Com isso, nós acabamos por comprovar que Deus é o princípio e o final de todas as coisas. Portanto, não há dúvida nenhuma que Deus é o princípio de todas as coisas. E também não há dúvida alguma que Deus é o final de todas as coisas. Que Deus abençoe você. Continuação de um bom dia. Estamos juntos.